Oi, pessoal, eu sou o Igor Lima, produtor e jornalista da Projic. E aí, como que vocês estão? Tudo certo? Bem, eu confesso para vocês que hoje eu tô feliz da vida, com um sorriso no rosto, até cantarolei na hora do banho, mas eu devo admitir que nem todos os dias eu tô feliz. Bate o desânimo, tem dias que não dá vontade nem de sair da cama, e conversar é um sacrifício. Isso acontece com vocês também? Pois é, comigo, durante essa quarentena, isso tem acontecido. Agora, com menos frequência, no comecinho do isolamento, isso acontecia bastante comigo, o que estava me deixando preocupado. Afinal de contas, o desânimo estava afetando diretamente na minha forma de trabalhar, na minha produção e até no meu próprio bem-estar. E aí, quando eu parei para pensar sobre essa situação, eu pensei, putz, como que eu posso mudar essa situação? Como que eu posso me sentir bem comigo mesmo? Como que eu faço isso? Ou melhor, quem poderá me salvar? Bem, eu conheço uma pessoa que faz um trabalho incrível em relação ao bom humor. E ela usa até capa, mas se você está pensando que eu estou falando do Chapolin Colorado, você errou. Hoje eu trago como convidada para a nossa sessão de terapia coletiva aqui, eu vou até trazer ela para a nossa tela, Mariana com Y Rodrigues. Mari, seja bem-vinda à nossa entrevista. Que prazer ter você aqui com a gente. Prazer é meu, Igor. Obrigada, assim, falar de bom humor para mim, qualquer hora é hora. Qualquer hora é hora, qualquer hora é hora. Muito bem, estou muito feliz de estar aqui com você. Obrigada pelo convite. Valeu, bem-vinda. Para vocês aí que estão acompanhando esse bate-papo, a Mari, ela é humorologista. Mas, cara, o que isso quer dizer? Ela vai explicar daqui a pouco. Ela também está à frente da Humor Lab, uma empresa aí que tem como objetivo levar o bom humor para outras empresas e falar sério sem ser sério. Mari, eu acho que esse é o momento ideal para você se apresentar, contar para a galera quem você é e o que a arte que você faz dentro das empresas. A arte que eu faço, eu adorei isso, Igor. Isso é chique. Fazer arte. Cara, eu vi você falando do desânimo, assim. Eu sou essa pessoa que leva ânimo. Eu levo energia para as pessoas, porque o humorologista, né, Igor? Você falou, a Mari é humorologista. Porque quando a gente fala de humor, a primeira coisa que vem, é humorista? Cara, já fui humorista, já fiz comédia stand-up, mas o humorista, ele roteiriza piada, ele leva a piada pronta. O humorologista, porque o humor, Igor, o humor é a nossa sensação de bem-estar. Não é necessariamente a piada, não é necessariamente o riso, mas é como a gente está se sentindo. Então, o humorologista, ele é especialista em elevar a sensação de bem-estar das pessoas. E aí eu comecei a costurar tudo isso e levar esse tipo de consciência para dentro das empresas. O meu fim com a Humor Lab, que é uma consultoria que fala de humor, é sempre autoconhecimento, inteligência emocional, olhar para dentro. E o meu meio é humor. Então, eu uso humor para a gente refletir, para a gente, falar, cara, o que eu posso fazer para me sentir melhor? Porque é uma utopia a gente ser feliz o tempo inteiro. Mas o tempo inteiro dá para a gente sofrer menos, Igor. É verdade. E essa é a consciência que eu levo, é sofrer menos, é para doer menos. Então, a gente precisa estar consciente para isso. Então, como humorologista, é esse tipo de pílula que eu levo para dentro das empresas. Show, que massa. E é essas pílulas que você vai trazer aí nesse nosso bate-papo que a gente vai ter hoje. Não para trazer solução para as pessoas, porque eu acho que cada realidade é uma realidade. Mas a gente compartilhar angústias e se identificar com o próximo. Poxa, eu estou me sentindo assim triste, mas o cara do outro lado está se sentindo meio que assim também e tá tudo certo a gente ficar triste nesse período doido de quarentena, de coronavírus e de isolamento que a gente está vivendo. Tudo bem a gente ser um profissional que sente outras emoções a não ser a eficiência. Tá tudo bem a gente se mostrar frágil nesse momento, porque isso só caracteriza o quão humano a gente é, né? Uhum. Precisamos, Igor. A Brené Brown fala muito da vulnerabilidade, né? Que a empatia, ela só é gerada na vulnerabilidade. Então, a partir do momento que a gente para de fingir, porque a gente precisa parar de fingir. Assim, eu também levo bom humor, eu levo bom astral, mas eu também tenho dias ruins. E eu assumo isso. Inclusive, eu postei um vídeo faz uma semana e pouco, que eu falei, gente, tô num dia bosta. Hoje eu tô num dia bosta aqui.
O dia hoje o negócio tá horrível. E muita gente dividiu comigo. Então, o primeiro, Igor, é não fingir para si mesmo. A gente não pode ficar fingindo que tá tudo bem. Assuma, se acolha, fala, cara, hoje eu não tô bem. Por que eu não tô bem? E tá tudo bem. Não precisa fingir. E aí, quando você levanta uma bandeira e fala, não tô bem, o outro fala, opa, ele abriu a guarda, eu posso entrar. Porque ninguém no Instagram, Igor, fica assim, e aí, gente, olha eu aqui devendo um boleto, eu aqui tô com o nome sujo. Ninguém faz isso no Instagram. Então, dificilmente a gente sabe a quem recorrer. Então, se não formos os primeiros a levantar e falar assim, não tô bem, a gente não consegue se ajudar. Então, o primeiro é não finja. O segundo é se acolha. E o terceiro é tá tudo bem você falar que não tá bem. A gente consegue se conectar e construir uma corrente positiva quando a gente levanta a mão e fala, puta, hoje meu dia tá meio bosta. Hoje meu dia tá meio assim. E tá tudo bem. Não finja, pelo amor de Deus, não finja. A gente mostra que a gente não é um robô, né? Pô, não. Cara, eu tô mal aqui, será que você pode... Se você não pode me ajudar, me dá um tempo. Me deixa aqui tentar melhorar um pouco. Acho que é um começo para uma evolução muito maior, né? Sim, sem dúvida. Ninguém vai adivinhar que você não tá bem se você não disser. Sim. E, Mari, como eu comentei no começo dessa nossa conversa, eu tô passando por um carrossel de emoções. Muita gente tá passando por uma oscilação de humor, assim, constante. E eu queria que você explicasse pra gente qual que é o conceito por trás do bom humor. Estar de bom humor não significa que a gente precisa ficar sorrindo e dando gargalhada o tempo todo, né? Não. Assim, eu gosto de reforçar o humor, porque o humor é a sensação de bem-estar, Igor. E nós escolhemos a nossa sensação de bem-estar. Aí você fala, lógico que não, Mari, eu não escolho. Eu falo, escolhe. Eu sempre trago um exemplo do tipo, aquelas pessoas que estão num relacionamento e ela fica assim, eu vou achar, eu vou caçar. E fica entrando em e-mail, e vendo conversa de WhatsApp, e vai atrás. E, quem procura, acha. Isso é você procurar a sua sensação de bem-estar. Eu sempre brinco, eu prefiro, Igor, dormir todo dia trouxa do que dormir corna. A gente procura a nossa sensação de bem-estar. Então, o humor é a gente se sentir bem. Se tem algo que não vai te fazer bem, por que você vai lá, gente? Porque para de ficar indo onde não te faz bem. O conceito do humor é essa sensação de, pô, tô me sentindo bem. Então, um exercício que a gente faz, eu acho que muita gente já tem falado sobre isso, que é a infoxicação, que é a informação tóxica. Pensa que você acorda super bem. Seus hormônios prazerosos estão regulados para o bem. E aí você liga o noticiário e vem uma chuva de notícia ruim. Seus hormônios desprazerosos começam a falar, opa, pintou coisa ruim, deixa eu ir lá, deixa eu subir o cortisol. Então a gente pode o tempo inteiro organizar a nossa sensação de bem-estar, Igor. O tempo inteiro eu escolho se eu quero ficar bem ou não. É óbvio que tem dias que quando você vai acolher a sua raiva, você vai acolher a sua tristeza, óbvio que seus hormônios prazerosos, eles sobem. Mas se você está consciente, você começa a endereçar para coisas boas. Então, é uma equação. Quanto mais pensamentos positivos você tem, o resultado final vai ser positivo. Quanto mais informações negativas você busca, mais sensações negativas você vai ter. Então, o humor, assim, eu, Mari, desconheço qualquer benefício de você estar mal-humorado. Então, eu acho que a gente precisa exercitar e ir em busca do bom humor. E como que a gente faz isso? Se lavando de coisas positivas. Porque se você se lava de coisas negativas, é óbvio que seu corpo vai ficar em alerta e vai te liberar hormônios de desprazer. Então, assim, escolha. Você fala, legal, eu tô puto aqui, eu tô chateado. Eu vou pro caminho da revolta ou eu vou pro caminho da sabedoria? Sempre esteja consciente. Então, essa sensação de bem-estar a gente pode escolher o tempo inteiro. Você fala, Mari, tá demorando passar. Está demorando passar, mas você está consciente, você está construindo. Você não está caindo. Então, busque sempre o bem-estar. Pô, vá comer alguma coisa que te faça bem, vá ler alguma coisa que te nutra, sabe? A gente precisa de nutrição, Igor, para a gente conseguir, porque não dá para manter. Falar, eu vou manter uma estabilidade emocional. Isso é loucura, não dá. A gente desce e sobe. O que a gente consegue variar é o tamanho da descida.
Se a gente não está preparado, sabe aquele negócio tipo, quanto mais alto você sobe, mais alto, aquela crença, mais alto você desce? Porque tem gente que sobe sem estar consciente. E aí a descida vai vir aquela chulapa mesmo. Então, se você está consciente, na hora de cair, você vai freando aqui, só e vai caindo menos. Então, estar consciente faz com que a gente decida a nossa sensação de bem-estar o tempo inteiro. Show, massa. Até abrir um parênteses nessa conversa, que eu vi um material que você divulgou no seu canal do YouTube dos perfis dos profissionais. E eu acho que bate muito com isso com o que você falou. Inclusive, quem quiser assistir esse material, tá muito legal. É uma série curtinha dos perfis dentro das empresas, né? Tá lá no canal do YouTube da Mariana com Y. Já estou fazendo um jabazão aqui seu, mas é que realmente o material é muito, muito legal para você analisar quais são os perfis de pessoas que você convive. Porque dificilmente a gente vai viver com pessoas que são iguais a gente. Bom, né? E viver em harmonia com perfis diferentes é legal. E é maneiro para a gente poder também saber lidar com os perrengues e com as diferenças do nosso dia a dia. E que o bom humor não está manifestado só naquele perfil que abraça a empresa toda e que fala... Mas também o bom humor pode vir daquela pessoa mais centrada, que só dá o bom dia e boa tarde e está na dela. Ou então daquela pessoa ansiosa que se desespera, mas daqui a pouco dá uma respirada, conta até 10 e volta. O bom humor está manifestado nas diferentes formas de estar bem, né? Sim, ele não está relacionado à personalidade, Igor. Então, assim, pô, Mário, eu sou mais sério, eu não sou engraçado. Isso não tem nada a ver com humor. O humor é você se sentir bem. Então, você pode ser uma pessoa tímida, séria, você pode ser alguém que fala pouco, mas é bem-humorado. É quem maximiza o positivo. Eu não estou querendo formar piadistas de plantão, os engraçados. Não, você pode ser na sua. Mas o bom humor é você acolher, é você se acolher, é você se sentir bem. Então, eu gosto de falar essas diferenças de personalidade, porque eu não quero forçar ninguém a ser doido que nem eu. Não, você pode continuar sendo você. É só ser gentil, bom, otimista. Porque, Igor, eu tenho um pouco de medo de a gente falar assim, o mal-humorado é o cara que não dá bom dia para ninguém. Não, não tem nada a ver. A pessoa não precisa sair dando bom dia e ser essa pessoa de luz. Não, o mal-humorado é aquele cara que decide olhar para o negativo e traz a sensação de mal-estar ruim. Então, vamos dizer, se eu falar, oi, Igor, bom dia, e você não me responder, isso é um sinal de mal-humorice. Porque você está gerando uma sensação de mal-estar, tanto para mim quanto para as pessoas que estão à sua volta. Então, não é a personalidade, é a sensação de bem-estar que você ocasiona ali, né? Naquele momento. Então, você que está em conflito, de te falar, putz, eu sou mal-humorado, porque eu sou quieto. Não tem nada a ver com a sua timidez, não tem nada a ver em ser quieto. O mal-humorado é quem gera sensações de mal-estar para a pessoa que está ali à sua volta. E isso não é legal. E é com isso que eu combato, assim. A gente precisa, no mínimo, ser gentil em retornar. Você não precisa responder da mesma maneira, porque temos repertórios diferentes. Eu fui criada de um jeito, você foi criado de outro. Cada um vai responder de um jeito. Mas se conecte, seja gentil. E isso, para mim, é traçar o caminho do bom humor. A gente não pode confundir com personalidade. Show, massa, é isso mesmo. Bem, Mari, quando eu comentei nas redes sociais da Projic e nas minhas pessoais também, que eu ia gravar uma entrevista em relação ao desânimo durante essa quarentena, eu abri espaço para quem se sentisse confortável em compartilhar comigo suas histórias e suas angústias. E eu me surpreendi com a quantidade de pessoas que relataram para mim que estão passando aí por um carrossel de emoções durante esse período de isolamento social que nós estamos vivendo. Eu queria trazer alguns casos para essa conversa, para a gente debater, para a gente ver qual que é a melhor opção, qual que é o melhor caminho para a gente se sentir melhor e quem se identificar com as situações, saber que não está sozinha e que a gente pode se ajudar. E um dos maiores casos assim, que eu recebi, a quantidade maior de relatos que eu recebi,
foi em relação ao desânimo e desmotivação em trabalhar. A galera tá difícil levantar da cama, tá difícil sentir vontade, se sentir produtivo. Mari, qual que é a melhor forma para a gente poder reverter esse quadro e se sentir bem trabalhando? Igor, não existe uma pílula mágica que fala, tomei, agora acordei produtivo, acordei feliz. Não existe. Onde está o segredo disso? Hábito. Hábito. Eu acho que nunca tivemos tanta chance de ter controle da nossa rotina. Do tipo, que horas você vai fazer tal coisa? E quando a gente fala de produtividade, está totalmente ligado a tempo, né? E todo mundo tem 24 horas por dia, né? Ninguém. Só tem um banco aí que tem mais de 24 horas por dia, que até hoje eu não entendo porque tem mais horas, mas né, tem um banco que tem mais horas. Mas a maioria da galera tem 24 horas por dia. E a gente precisa pensar que todo mundo tem um jeito de ser produtivo. Ser produtivo é você economizar tempo. E a gente fala, tempo é dinheiro, mas a gente está sempre focado no dinheiro, nunca está focado no tempo. Então, para a gente começar a conscientizar o nosso tempo, a gente precisa ter uma rotina. Eu tenho um método, inclusive, acho que eu nunca falei dele com você, que é Humorologia ou Método, que eu estudei os pilares necessários para a gente manter uma sensação de bem-estar. São 7 pilares. Porque, geralmente, você está mal e você fala, nossa, eu preciso comer melhor. Eu preciso dormir melhor. Mas a gente esquece de vários pontos que trazem esses hormônios positivos para a nossa rotina. Por exemplo, Igor, você lembra a última vez que você desenhou, que você pintou, ou que você fez uma obra de arte com macarrão, com café? Você lembra disso? Nossa, tem muito tempo, mas muito tempo. A arte é algo que conecta a gente. A criança, no tempo livre, ela vai lá. Caímos, voltamos? Opa, deu uma travadinha, voltou. Criança, no tempo livre, ela quer desenhar. A arte é algo que o adulto ele fala, não nasci para isso, e não faz nada. É um pilar extremamente importante, você ter contato com música, você ter contato com arte, e a gente não. Então, tem alguns postos de combustível que a gente está deixando. A gente está preocupado com um ou dois, e a gente precisa ter vários. A gente tem o pilar que geralmente a gente abastece, o adulto ele abastece o corpo no prazer imediato. Então, a gente come comidas calóricas, a gente vai ver um filme que é, prazer imediato. Só que aquele prazer imediato, ele não mantém. Então, a gente precisa ter a força de um hábito. Então, o hábito, Igor, não é que vai salvar e, pô, amanhã eu vou estar melhor. Não, a gente precisa construir. O Poder do Hábito, aquele livro, fala de 21 dias. Então, construa a sua semana para que diariamente você tenha postos de combustível para sua energia. Porque o desânimo vem dessa falta de coragem, dessa falta de energia. E é fisiológico, Igor. Se a gente está no posto de gasolina e acaba a gasolina, o carro não vai rodar. E aí você vai e enche com uma comida calórica e acha que aquele motor vai andar por quanto tempo? Ele vai ficar 2 dias, depois ele vai precisar de combustível de novo. Então, a gente precisa criar o hábito. Eu criei esse método, que é a Humorologia, eu tenho Deixa eu ver se eu tenho um impresso aqui fácil. Eu tenho ele no computador, que é a minha semana de segunda a sexta, diariamente. Então, segunda-feira eu tenho os ícones falando do meu combustível, porque eu preciso descascar mais e desembalar menos. Então, se eu descasquei alguma coisa, eu checo um verdinho lá, pô, consegui descascar alguma coisa hoje, que para mim é algo. Quem já come bem já tem um outro objetivo, mas eu tenho consciência. Eu tenho meu ícone diário de movimento, então diariamente eu preciso fazer uns 30 minutos, que seja de alongar, aquecer minhas articulações, acordar o meu corpo. A gente nem espreguiça mais, Igor. Então, isso é algo fisiologicamente que me traz energia. Aí eu tenho o ícone de emoções. Diariamente a gente precisa marcar uma reunião com a gente. A gente precisa fazer uma análise do que tá bom, do que não tá. O que tá paralisando, o que tá mobilizando. Diariamente eu tenho o ícone do raciocínio, que é pegar conhecimento e espalhar conhecimento. Isso, para mim, é um posto de gasolina. E aí eu tenho meus ícones semanais. Depois eu divido esse material com você, até se você quiser, a gente pode deixar para o pessoal criar sua própria semana. E semanalmente eu tenho o artístico. Uma vez por semana eu me conecto com arte, eu desenho, eu pinto,
eu toco violão, eu vou assistir um concerto com artes. Prazeres imediatos eu deixei uma vez por semana, que é comidas calóricas, sexo, essas coisas de prazer imediato. Tem gente que pode colocar mais vezes por semana, mas pra gente não viciar nisso, porque senão prazer imediato é o que a gente quer o tempo inteiro. Só que isso não perpetua. E espiritualidade. Tem que falar, pô, Mari, mas eu não tenho religião. Mas é um momento de pausa, é um momento de crença, é um momento de você estar com você, de meditar, de buscar alguma coisa sobre o que você acredita. Então, eu tenho, Igor, semanalmente práticas diárias. Então, você fala, Mari, como que eu fujo do desânimo? Prática diária. Ele vai vir. Mas se você tiver uma constância, isso tende a ficar menor. A barriga do desânimo tende a ser menor, porque você está abastecendo o seu corpo de coisas que ele precisa para rodar mais tempo. Porque se a gente não está consciente, cara, quantas vezes você fala, putz, vou começar uma dieta, e você não continua. Então, eu, Mari, fiz esse calendário diário, porque todo dia eu olho e falo, eu tenho que abastecer isso aqui. Eu tenho que abastecer isso aqui. E eu tinha com caneta verde e vermelha. Depois eu mando foto, tinha caneta verde e vermelha. E cada um pode colocar. Pô, Mari, diariamente eu preciso me conectar com a minha espiritualidade. Então coloca lá, diariamente, coloca no papel. Fala, hoje já abasteci. Porque aí a gente consegue diminuir essa barrigada do desânimo. Porque senão ele vem, você não consegue, você não sabe para onde ir. Então a gente precisa ter uma rotina positiva. Uma rotina de que diariamente você para abastecer o tanque lá, Igor. Ah, que legal. A gente está tão acostumado a entrar no piloto automático e sair fazendo as coisas sem ao menos pensar o que a gente está fazendo com o nosso tempo. E eu acho que esse período de quarentena, de isolamento social, fez com que a gente parasse, olhasse para a gente mesmo e para a nossa rotina, se conhecer um pouco. Pelo menos comigo aconteceu isso. Eu me conheci mais, eu conheci mais as minhas necessidades, o que eu estou sentindo falta. Porque eu vivia na rua, né? Quando não estava trabalhando, saía a correr, saía a fazer trilha, ia para a praia. Só que chega um momento, por que eu estava fazendo aquilo? Que eu comecei a conhecer de fato os benefícios que a minha mente precisava e que eu encontrava nessas atividades. E no começo foi difícil. Igor, a hiperprodutividade, quando a gente se ocupa demais, o Tim Ferriss fala uma frase que a hiperprodutividade é a preguiça de pensar. Então, quando a gente está hiperocupado, a gente não para refletir. O que aconteceu foi que a gente foi forçado a essa reflexão. E se a gente não tem a energia suficiente no nosso corpo, a gente não consegue ser produtivo. Porque a gente não tem a gasolina aditivada para rodar. Então, a gente foi forçado a essa pausa. Então, mais do que nunca, a gente precisa se desocupar. Eu brinco que a gente vai ter que colocar mais momentos de nada no dia para ter aquele momento do tipo, você já parou para pensar? Já. Porque senão a gente não tem, já parou para pensar. E aí um dia a conta chega com desânimo, com a tristeza, com a depressão, com o choro. Você fala, não, por que eu tô chorando? Você não analisou, aí a conta veio e falou aqui, ó, todos os dias que você não se cuidou, tá aqui, ó. Você não olhou para você, agora chegou. Então, a gente criar o hábito de se olhar diariamente, a gente vai ter mais energia para ser mais produtivo. Porque quanto mais a gente tem energia, Igor, mais insights a gente consegue gerar. E insight nada mais é do que um cara que faz a gente saltar tempo. E quando você gera insights, você fala, putz, te poupou muito tempo. Só que a gente só gera insights, a gente tem energia para isso. A gente para pensar. Porque no hiperocupado, a gente não para pensar. E a gente só vai... E a gente está desperdiçando tempo. Não pode. É bem isso. E pegando até o gancho da fala que você comentou, de refletir mais sobre nossas atitudes e tudo aquilo que a gente está fazendo, eu quero ler um relato que eu recebi nas redes sociais. Olha só, Mari. Abre aspas. Sou profissional da saúde. Trabalho com odontologia e nesse período que eu fiquei afastado do consultório foi tranquilo. O desânimo bateu quando eu penso que daqui a pouco eu preciso voltar para a minha rotina normal. Eu não tenho vontade nenhuma e até sinto a vontade de mudar de profissão. Eu acredito que nesse caso, Mário, o buraco é mais embaixo, né? Porque está envolvendo a insatisfação com a profissão que a pessoa escolheu em seguir aí pela vida. E como encarar da melhor forma possível esse período de incerteza em relação à nossa satisfação profissional?
Primeiro, Igor, que eu queria falar para essa pessoa que foi um presente, porque a conta poderia chegar lá na frente com outros poderes, assim. Então, eu acredito que quando a gente está no piloto automático, a gente não tem noção do que está satisfazendo ou não, porque a gente está sempre em busca de dinheiro. Então, dinheiro está entrando, você está entregando, então a equação está. Quando a gente pausa e a gente vai para dentro e fala, cara, o que me dá prazer? O que me mobiliza? Aí começa a busca maravilhosa. Então, o que eu quero deixar de dica para essa pessoa é calma, tá tudo bem. É muito normal, porque você tá assim, Igor, não dá mais para ser quem a gente era. Então, por mais que volte, não vai ser a mesma rotina. Voltamos, caiu, voltamos. Opa, voltamos. Então, não dá mais para ser quem a gente era. Por mais que volte, não vai ser a mesma rotina. Então, você não vai ser o mesmo. Então, tá tudo bem. A gente tem licença poética para mudar. Porque o que acontece nessas mudanças é a pressão da sociedade. Do tipo, mas, pô, você vai jogar fora todos os seus anos. Cara, a gente joga fora o momento presente. Porque a gente precisa se sentir bem. Para mim, a dica, assim, Mari, que eu sou uma pessoa extremamente, cara, não gostou, eu vou para minha sensação de bem-estar. Sempre. Tanto que eu já neguei cliente, hoje tem cliente que fala, cara, não dá, nossa relação não dá, para mim não é prazeroso, eu não quero. E eu não tô nem aí, eu quero me sentir bem. Eu quero me sentir bem. E isso tem que ser sempre o foco. Você precisa se sentir bem. Para uma mudança como essa, eu não indicaria uma mudança, uma ruptura total. Volte aos poucos, porque a gente não sabe como que vai ser a volta, né? Porque a gente tinha uma consciência de um hábito, a gente tinha consciência de uma realidade que vai ser outra realidade. Então a gente pode ser surpreendido positivamente ou negativamente. Então eu não romperia do tipo, então vou largar tudo, não. Volte para a realidade, dê a chance para ela te mostrar qual que é essa nova realidade, para você se rever, porque agora foi o seu primeiro choque. Do tipo, cara, eu não quero. E aí você tem que pensar, por que eu não quero? Faz uma lista. Ah, porque a rotina era maçante. Dá para mudar essa rotina? Ah, porque eu não gosto das pessoas que estavam lá. Essas pessoas vão mudar? Faça uma lista das coisas, dessa nova realidade. Dá uma chance para ela e aos poucos, enquanto você for encontrando essa realidade, deixa o novo entrar. Então fala, tá, e para onde eu iria? Poxa, eu quero tocar violão à noite. Comece uma aula de violão, porque às vezes a gente está agarrado à expectativa e não à realidade. E aí, quando chega a realidade, a gente se frustra. Então, a gente precisa se agarrar à realidade. Então, vamos viver a realidade e colocar a realidade no dia para a gente criar uma relação com essa expectativa. Então, não faça mudanças bruscas, fale mais com as pessoas, peça ajuda para recompor essa nova realidade e vá dosando esse encontro com você nesse, como se diz? Nesse recomeço. Show, maneiro. Outro relato que eu quero trazer para a nossa conversa também fala em relação ao desânimo, em voltar a trabalhar, mas de uma perspectiva diferente. A pessoa falou mais ou menos assim: trabalhar em casa tem uma vantagem. Eu posso começar o expediente no mesmo horário, mas dormindo mais. E só isso. Eu não quero voltar a ter que acordar às 6h20 da manhã para pegar trem, metrô e chegar no escritório. Mas eu também não quero trabalhar sem hora, porque já ouvi falar de pessoas do escritório que diziam: estamos em casa, então a gente tem que fazer, independente da hora. Verdade isso. É verdade, é verdade, tá? Eu recebi esse relato, é real oficial, histórias Caraca. baseadas em fatos reais. E aí, eu acho que muitas empresas nesse momento tiveram que se adaptar, transformar a sua cultura e trazer o home office para a rotina. E nesse caso em específico, eu acho que acredito eu, que a melhor saída, né, no momento que a gente voltar a ter a nossa rotina normal, é amadurecer o relacionamento com o líder e apostar no diálogo e na comunicação, né, Mari? Matou já, respondendo. É isso, eu acho que assim, estamos vivendo essa nova era e mais do que nunca abrir e por falar, para mim não é confortável. O que a gente pode fazer para costurar isso? A gente pode colocar mais vezes o home office?
Porque, gente, sabemos que muitas empresas vão assumir o home office, né? Eu vi ontem uma empresa que falou até dezembro. E talvez não volte, sabe? Então, não sabemos. É isso que eu tô querendo dizer da expectativa de novo. Espera chegar e aí a gente encara, sabe? Do tipo, nossa, eu já tô desanimado, porque eu não... Não, vive hoje. Vive o agora. Abastece e se nutre com o hoje. Quando voltar, você vai ver o problema real e você vai encarar. Porque antecipar a dor, Igor, dói mais que a dor. Então espera o chefe falar assim, ó, vai ter que voltar, para você pensar no que você vai fazer. Não fica antecipando, o que eu vou falar? Não, não chegou o problema ainda, esse problema não existe ainda. Você está em casa, dá para acordar tarde ainda, aproveita essa parte. Essa é a sensação de bem-estar, é você escolher viver hoje. Quando o problema chegar, você resolve. Ele ainda não é um problema. Não é. Pensa que você está acordando ainda todo dia, tá com horário, não é um problema. Não pensa nele como um problema. E o que você falou do tipo, tá em casa, tem que fazer, para mim é não e não e não. Eu tenho horário para entregar. Isso eu, Mari, que tem o meu negócio, eu falei esses dias em casa, eu falei, eu preciso de horários. Porque eu começo às 7 horas da manhã e às vezes ontem eu tive live até 9 horas da noite. Então, se no meio do meu dia eu não colocar um buraco, o meu horário não é comercial, mas eu preciso forçar o meu descanso. E não é não. É tipo, não vou atender o telefone agora, eu preciso descansar. É o meu posto de gasolina, Igor. É desligar. Não vou, porque senão eu não vou durar. Eu acho que é isso que a gente tem que falar. Tá, eu não vou durar. Eu preciso durar. A gente precisa, ter essa constância de prazer, né? De se sentir bem. Não, com certeza. Eu acredito que o desânimo, ele também, quando a gente fala de desânimo, a gente também está falando de estresse, a gente também está falando de sobrecarga de trabalho, de pressão por resultados. E o que vem acontecido em muitos casos que me relataram, que me mandaram e falaram, pô, Igor, o problema é que eu tô levando os problemas do trabalho para casa, porque eu estou trabalhando em casa. E agora, cara, porque se a filosofia antes era deixar trabalho no trabalho e voltar para casa livre, como lidar com os problemas do trabalho da melhor forma possível trabalhando em casa? Nunca tivemos, eu falei, nunca tivemos tanta liberdade de construir a nossa rotina. Quem dita a regra é você. Você tem que falar, opa, tô passando dos limites aqui, vou frear. Aqui em casa, a Carol trabalha diretamente no negócio. Se deixar, a gente fala da Humor Lab 24 horas por dia. E a gente o tempo inteiro se policia, falou, ei, estamos passando dos limites. Hoje, não vamos falar disso. A gente tem que colocar as regras, Igor. É o que eu falei do hábito. O desânimo, ele é fisiologicamente causado por estresse, por falta de energia. Então, se a gente não chegar e falar, opa, até aqui deu, e colocar os horários para isso, agora que a gente está no controle, isso vai. Então, mais do que nunca, precisamos estar conscientes dos nossos limites. E para mim, de novo, faça uma rotina. Então, ó, de tal hora até hora é trabalho. Hora do almoço é almoço. Hora da janta é janta. Final de semana é final de semana. Crie a sua regra, crie a sua semana, crie o seu novo hábito. Porque a gente está com a liberdade de criar nossa rotina. E se a gente deixar, a gente vai se ocupar. A gente não quer pensar. Então, ter essa base pronta já ajuda muito, muito. Façam isso. Criem a sua rotina na semana. Então, na segunda-feira eu vou ler um livro. Na terça-feira eu vou ver um filme. Na quarta-feira, cria. Eu sei que você fala, pô, Mário, eu não gosto, vou ficar engessado. Comece. Porque a gente, para chegar no equilíbrio, a gente precisa ir para as extremidades. É igual aquela bolinha. Então, comece forçando a sua rotina para depois virar algo natural. Mas crie regras. Que massa, Mari. Eu acredito que a partir do momento que a gente reconhece as nossas necessidades, tudo fica mais fácil. Porque, cara, eu sou assim também, e eu acho que a pressão das redes sociais, por exemplo, pô, eu adoro o LinkedIn, eu trabalho no LinkedIn, e lá a gente vê umas figuras assim de super-heróis. Os caras que estão sendo produtivos e que estão fazendo 1000 cursos nesse período e tá cuidando dos filhos.
são super-heróis que falam, cara, Que não eu não existe. sou assim e eu não preciso ser assim. Eu reconheço que eu preciso parar, eu reconheço que eu preciso dizer não para o meu chefe, porque eu tenho que ter os meus momentos. E a partir do momento que você se reconhece, E se posiciona. você consegue Reconhece desenvolver e se muito posiciona. mais coisas, né? Sim, eu acredito não, né, Igor? É cientificamente provado, o nosso cérebro ele demora 15 dias para se adaptar a uma nova rotina. Então a gente teve no começo aí do isolamento um estresse absurdo só para a nova rotina. Por que raios a gente quer enfiar coisa a mais? Faz o básico, tipo, comece resolvendo seus conflitos em casa. Porque hoje, agora, seus filhos, sua esposa, seu marido, seu pai, sua mãe, são seus novos colegas de trabalho. A gente precisa se sentir bem com eles. Então, antes de você pensar no seu curso de italiano, que está atrasado para fazer, nos livros que você quer ler, resolva os seus conflitos dentro de casa. Porque você precisa ter um convívio positivo para você ser positivo. Então vamos começar com o básico, com o básico. Não se compare, porque nas redes ninguém fala 100% da verdade. É bem isso, com certeza. Mari, queria primeiro agradecer você, a sua disponibilidade em conversar com a gente, compartilhar um pouquinho aí sobre o que você leva para as empresas, o que você preza e a bandeira que você levanta em relação ao bom humor. E eu queria caminhar aí para o final dessa nossa terapia coletiva, trazendo uma reflexão em relação à depressão. Bem, a depressão já foi considerada o grande mal do século. São crianças, jovens, adultos, ricos, pobres, que estão passando pela depressão. E às vezes o nosso desânimo, nosso baixo astral evolui de uma forma que quando a gente percebe, a gente também está com depressão. Eu queria que você trouxesse uma reflexão para a gente nesse momento. Em que momento que a gente deve procurar a ajuda de um profissional? A que ponto o desânimo pode evoluir para uma depressão? E, bem, eu conheço a sua história, você passou, né, por uma fase de depressão, e como que você saiu desse estado e hoje, digamos assim, vende felicidade para as empresas? Igor, acho que para mim, subiu a antena, tipo, cara, não tô legal, busca um profissional, busca ajuda. Para mim, assim, não há 3 vezes, sentiu. Não. Subiu a antena, tipo, não tô legal, busca ajuda. Agora. No momento que a gente está, se sentiu desconfortável, vai procurar uma terapia, vai buscar um psicólogo, vai buscar um psiquiatra. Hoje tem milhões de coisas acessíveis online para a gente já fazer uma terapia primeira, já entender. Só um profissional vai poder diagnosticar o que está acontecendo com você. Então, para mim, subiu a antena do desconforto, busque ajuda profissional. Não espere. O que aconteceu comigo foi totalmente ao contrário. Porque eu ficava, não, isso vai passar. Ai, não, isso aí é só uma tristeza. Porque eu não tinha consciência do que era. Eu não tinha uma rotina positiva. Eu estava indo para um dia cada vez mais estressante, me trazendo mais cortisol. Eu não tinha uma rotina prazerosa. Então, quando eu percebi, a conta já estava muito alta. Eu já estava com um nível de cortisol muito alto, não sabia mais como trazer alegria para o meu dia e eu precisei de apoio profissional. Mas se eu tivesse procurado ajuda quando a antena fez assim, teria aliviado muito o meu processo, mas o remédio para isso, Igor, é consciência. Faça um balanço diariamente de como você está se sentindo. Gente, é aquilo. Pô, tem um dia triste, tem um dia que não tá legal, a gente chora. Se no mesmo dia já subiu e no outro dia você acordou melhor, a vida é assim. A gente tem momentos de tristeza, momentos de alegria, tem dias mais difíceis, tem dias... Mas aquela dor, sabe, que você fala, cara, eu não sei de onde vem. Eu não sei porque eu tô sentindo isso. Eu perdi o controle. Eu não sei como sair. Porque a depressão, eu falo que é uma piscina. Quem já teve sabe que ela tá lá no quintal, sabe? Tá lá. Tem dias que você tá andando mais perto, você cai, você fala, fez igual a Ludmilla na live, caiu lá dentro. Caí! O que aconteceu? A gente sabe. Só que se a gente tá consciente, Igor, a gente fica longe.
você coloca um cerquinho, você vai entendendo. Se a gente não está consciente, cara, o mergulho é assim. Então, esteja consciente, assuma quando você não está bem, assuma por que você não está bem, para de terceirizar a culpa para o ambiente. Fala assim, é por causa do corona, é porque minha família me deixa doida. Não, o problema sempre está na gente. O que irrita você no outro é algo que precisa ser curado dentro de você. A cura está na gente. O problema, hoje eu fiz uma live com a minha prima, ela falou, o problema, ele sempre vai existir, vai sempre piorar. O que pode mudar é a sua visão perante a ele. Então, é sempre a gente que pode mudar a nossa sensação de bem-estar em relação ao meio. Então, é como que você faz para se sentir bem? Você sabe como sair dessa? Faz a sua rotina, busque seus postos de gasolina para se nutrir. Não sabe? Busque ajuda profissional. Não é vergonha nenhuma buscar ajuda profissional. Para com essa do tipo, não, se eu ficar 7 meses assim, eu procuro. Não sabe como sair dessa tristeza, não sabe como sair dessa angústia. Busque ajuda, nem que seja de um amigo para começar e sair. Gente, a gente não consegue sair sozinho, a gente precisa de ajuda. Eu sou, assim, prova disso, e hoje eu levo essa consciência, esse negócio de, você falou de levar felicidade, Igor, porque eu sinto que as pessoas, elas não sabem que elas precisam buscar a felicidade. Elas já estão naquele quartinho do desânimo e já não sabem como sair. Então, eu sou aquela pessoa que fala, abre a porta e fala, temos um caminho, vamos por aqui, eu quero te ajudar. Porque eu falo que o autoconhecimento, Igor, é como se fosse uma casa. A gente tem a nossa casa. Tem gente que, tem a dor num quarto. A dor fica lá num quarto. O não estar consciente é passar na frente daquela porta e nem abrir para ver como que a dor tá. Porque a gente cresceu ouvindo, fuja da dor. A gente não pode sofrer. E isso é não estar consciente. Isso não é positivo. Porque a gente passa lá na frente, nem sabe qual é o tamanho da dor. O ideal, Igor, é todos os dias você abrir a portinha da dor e falar, e aí? Tudo bem, bonitinha? Aí você olha, vai ter dia que você vai olhar, tá pequenininha, bonitinha. Ai, que dorzinha fofinha. E aí você fecha a porta e vai viver seu dia. Tem dias que você vai abrir a porta e falar, eita, tá grande, hein, querida? Que é isso? Da onde você veio? E você vai tentar agir com aquilo. Sempre mudar a atitude para conseguir resultados diferentes. Porque senão, Igor, acontece como aconteceu comigo. Um dia, quem abre a porta é a dor. E fala aqui, me encara aí. Olha eu aqui, E aí? E aí você não está preparado. Então, o ideal é essa consciência diária, é a gente refletir diariamente o que está acontecendo com a gente. Parar de não abrir a portinha. Abre, olha lá. O Diogo Lara, que escreveu o livro Imersão, ele fala disso. Que a gente não pode ficar com o snorkel ali vendo, deixa eu ver o que tá acontecendo, tá doendo. Não, a gente tem que pegar um arpão, colocar o cilindro de oxigênio e descer lá no fundo do mar, lá onde está a dor, para a gente liberar ela. Porque a gente só consegue liberar uma dor quando a gente sabe o nome dela, o que ela causa, por que ela está paralisando a gente. Porque se você não sabe o nome disso, você nunca vai conseguir se desprender. Então, encare seus medos para liberá-los. Assim. Então, para mim, é a prática diária, porque aí a gente consegue sofrer menos e ser um pouquinho mais feliz. Que demais. Mari, o meu sonho era ter uma plateia agora aqui na minha sala de casa para bater palma e agradecer demais esse bate-papo que a gente teve, o quão importante é a gente compartilhar um pouco as nossas dores e ouvir quem já passou por isso e o que ela aprendeu com o desânimo, com o sofrimento, com a depressão. Eu acho que nesse momento que nós estamos vivendo, de cada um no seu quadrado, a gente tem que usar a tecnologia ao nosso favor, as conexões virtuais a nosso favor, para a gente não se sentir tão isolado, né? Isolado fisicamente, mas conectado de alguma forma com as pessoas. Então, muito obrigado, Mari, por você ter se conectado não só comigo, que é o nosso bate-papo aqui é direto, mas também com a pessoa que está lá do outro lado do computador assistindo esse nosso bate-papo. Eu fico muito feliz em levar uma conversa tão legal, tão para cima, com tantas dicas para as pessoas, porque eu tenho certeza, eu espero que pelo menos uma pessoa que esteja do outro lado se sinta mais confortável
nesse momento aí que a gente tá ficando meio doido, tá tendo surtos leves e tênis. A gente tá ficando totalmente doido. E Mari, só pra gente finalizar, queria que você comentasse então um pouquinho sobre a Humor Lab, um pouquinho do trabalho que você faz nas empresas, como que as pessoas aí podem levar suas palestras, seus workshops para as empresas delas, e também sobre o seu curso online que você lançou recentemente, né? Então o espaço é todo aberto aí para você. Cara, a Humor Lab, ela leva essa consciência para as empresas de uma maneira não abraça árvore, Igor. Porque tem uma linha muito tênue aí do autoconhecimento para aquele olhar negativo, do tipo, a minha empresa está focada em resultado, Mari, e eu foco nisso. Eu faço com que as pessoas se sintam bem para que elas produzam mais, se sintam pertencentes. Então, o ano passado eu falei com quase 25 mil pessoas, capacitei mais de 600 líderes de empresas, falando de comunicação não violenta, de empatia, criatividade, porque quando você está mais consciente, você é mais criativo, porque a gente tem esses espaços. Então, por palestras, treinamentos, eu levo esses 3 pilares. Inteligência interna, que é autoconhecimento, esse olhar, gente, sempre com bom humor, tá? Informalidade, alegria, nada de ficar se abraçando, olhando no olho, não sou dessas, mas os pilares de inteligência interna, consciência do todo, para você entender qual que é o pertencimento de grupo, como que você faz para trabalhar em equipe, e o terceiro, inteligência imaginativa, que adulto perdeu, a gente não consegue inovar se a gente não tiver imaginação ativa. Então, eu uso esses 3 pilares para capacitar líderes e não líderes dentro das empresas de uma maneira mais informal, de uma maneira mais divertida. Vamos ser felizes, sabe? E agora, nesse momento de quarentena, eu criei a Academia do Otimismo, que é como levar otimismo para as equipes. Então, tenho feito muitas palestras online, já estou capacitando alguns líderes para maximizar o lado bom de tudo isso. O que a gente aprendeu com tudo isso e não só ficar olhando porque a gente perdeu. Então, eu tenho a Academia do Otimismo, que agora esse treinamento online, todos os meus treinamentos de inteligência interna, consciência do todo, inteligência imaginativa, já tenho feito online com alguns clientes. Então, já está rodando, já temos como trabalhar. E a Humor Lab é isso, a gente leva palestra, eu era mestre de cerimônias, mas os eventos agora, eu fiz o primeiro evento online com mestre de cerimônias, Igor. Sério? Foi assim, super legal. Que é quem quer costurar esse evento com essa maneira mais bem-humorada. No conjunto da Humor Lab, eu tenho a Bruna Braga também, que é uma humorista do Comedy Central, então ela roteiriza e personaliza textos humorísticos para o seu negócio. Então a gente fez o Dia das Mães esses dias com os 10 tipos de mãe, como stand-up com a Bruna. Então a gente leva, pensou em humor, pensou Humor Lab, a gente sempre vai levar a sensação de bem-estar para dentro das empresas. E aí vem o meu curso online, que é a Mari como persona. Eu tenho Instagram, todo dia de manhã no meu Instagram, 8 horas da manhã, eu tenho Manhãs para Cima, que é para mudar a energia do seu dia, que é para a gente, falar de coisas boas. Gente, não tem roteiro, não tem script assim formado, não é informativo, tipo, eu vou falar. Não. É um papo leve, descontraído, para a gente mudar a chavinha do dia. Eu trago pessoas para bater um papo, para você conhecer pessoas que você jamais conheceria, para a gente conhecer histórias, conhecer rostos novos. Então, é uma manhã super rápida, eu falo 20 minutos ali para mudar o dia. E quando a gente fala de autoconhecimento, eu falei, cara, tá muito difícil hoje em dia, Igor, a gente parar para fazer um curso de 2 horas, parar para fazer todo dia ali 2 horas. Eu falei, putz, eu preciso de insight rápido. Então, eu fui para a Disney em dezembro para me inspirar. Eu trabalhei 8 anos na Disney, sou, assim, apaixonada por como eles inspiram de uma maneira lúdica. Acho que a Disney tem esse olhar do tipo, é mágico, e cara, se é mágico e adulto gosta, eu gosto também, porque torna o aprendizado mais fácil. O Walt Disney tem uma frase muito legal, que ele fala assim, você vai se divertir e quem saiba, você aprenda. Não aprender para quem sabe você se divertir. E eu falo muito disso, eu quero que você se divirta. E se você conseguir aprender alguma coisa, joia. E o meu curso foi justamente para isso. São 31 pílulas para a gente ter o hábito de, durante um mês, a gente marcar uma reunião com a gente. As pílulas, elas têm de 2 a 5 minutos, não mais do que isso. Então, é vídeo curto, é para você ter um insight, uma reflexão. Ela vem com uma apostila que tá, sensacional, com exercício para você praticar, porque não adianta nada ficar me vendo lá, ó.
e não mudar a atitude no seu dia. E aí tem as referências, músicas que eu ouvi, tem uma playlist já no Spotify só do curso, são músicas de reflexão, para a gente ter esse primeiro contato com o autoconhecimento. A gente não teve essa criação, né, Igor? Nós tivemos uma criação do engole o choro. Pode chorar. Então é um primeiro momento totalmente descontraído, com reflexões do tipo, tá, legal, quais são os seus talentos? Se hoje eu falasse assim, Igor, no que você é muito bom? A gente precisa trazer isso pra gente, tanto que o curso chama Espelho, que é uma reunião com você. A primeira aula é grátis, para vocês testarem, para ver como que é, para olhar minha cara, para ver se você vai aguentar ficar um mês olhando para minha cara, para fazer o teste lá. Mas foram os 31 vídeos, todos gravados na Disney, em todos os parques de lá. Me inspirei, entrevistei uma cast member, que foi Minnie, que conta um pouquinho dos bastidores da Disney. Então o curso está lá, depois tem o link aí. A primeira aula é grátis, só para você testar, conhecer o material e ver se faz sentido para você. Se essa reunião todos os dias vai ser natural. Mas como eu falei aqui na entrevista, reforce o hábito positivo, Igor. É isso que eu posso trazer como mensagem final. Show, demais. Mari, novamente, muito obrigado pela sua participação. Imagina, eu que agradeço. E você aí do outro lado, que está acompanhando essa entrevista, se você quiser saber um pouquinho mais ou ter acesso a outros materiais em relação à saúde mental, acessa lá o nosso blog www.endomarketing.tv. Lá a gente tem outros materiais para você trabalhar a saúde mental dos seus colaboradores, desenvolver aí o bom humor. Tem material com a Mari também, porque essa parceria já é antiga. Tem um artigo super legal da Mari no nosso blog falando dos 10 mandamentos do bom humor. E a gente também já gravou um podcast. Tem um tempinho, né, Mari? Tem um tempinho. Foi incrível! Não é? A gente tem um podcast gravado. Você pode procurar tanto no nosso blog quanto também nas plataformas do Spotify, Google Podcasts e iTunes, o Projecast. Lá você tem acesso não só à entrevista com a Mari, mas também com outros profissionais incríveis. Queria agradecer a sua presença aí do outro lado, a presença da Mari nessa sessão de terapia coletiva. E a gente volta a se encontrar em breve na próxima sessão de terapia. Fique bem e, se puder, fique em casa. Um beijo, um abraço virtual e até a próxima. Tchau!